Olá, eu sou o Mestre dos Calvos e vamos aqui para mais um dia, né? De janeiro, mês da clareza, dia 13 de janeiro, para ser mais preciso. Então vamos lá com mais uma de Epiteto. Epiteto liderando aqui o mês, hein? Vamos lá. Controlamos nossa escolha racional e todas as ações que dependem dessa vontade moral. O que não está sob nosso controle são o corpo e qualquer parte dele, nossos bens, pais, irmãos, filhos e nosso país. Qualquer coisa com que poderíamos nos associar. Então, né, novamente, vem aquela máxima, né, de você não se apegar aos fatores externos, aos fatores que você não controla, e sim lidar com os fatores que você controla. Então eu vim com uma visão um pouco diferente aqui, né? Para não ficar tão repetitivo também e tentar passar uma visão um pouco diferente. Então anotei, né? E fiz aqui um pensamento aqui, uma escrita, né? Peguei e fui para dentro de mim, lá ele 1000 vezes, e trouxe uma nova... Não é bem uma nova perspectiva, né? Mas é um jeito de olhar um pouco diferente, porque, né? Tá repetindo algumas vezes, é bom que isso aconteça, mas, né, tem gente que acaba vendo como, nossa, tá cansativo, isso aqui tá chatão. Então eu trouxe pra dar uma variadinha, né? Então vamos lá. Que é você se vê como, por exemplo, um jardineiro que você tá cultivando as suas próprias virtudes, por exemplo, né? Então, como um jardineiro, até coloquei aqui, tal como um jardineiro escolhe quais plantas cultivar e como cuidar delas, somos responsáveis por nossas próprias escolhas racionais e ações morais. Devemos focar em nutrir essas plantas com cuidado e atenção, ou seja, para a gente nutrir, né, as nossas escolhas e racionais, né, como a gente falou nos dias anteriores, né? Se você tá ouvindo ou se você tá assistindo ao vídeo, eu não sei. Que é pra gente ter o máximo de racionalidade ao fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões, tá? E ações morais, aí vai segundo a moral, virtude, enfim, né? Então é pra você cuidar dessas plantas, né? Vamos dizer assim. E o fator externo, que é o fator que a gente não controla, certo? São os elementos incontroláveis, que é o quê? Aqui que eu escrevi aqui, que da hora. Assim como o jardineiro não pode controlar o clima, nós não podemos controlar aspectos externos como o nosso corpo, nossos bens e nossas relações, ou seja, né, o que está ali que Epiteto falou. Aceitar que essas coisas estão fora do nosso controle nos permite concentrar nossa energia no que realmente podemos influenciar. Ou seja, se você não ignora, né, mas se você não se deixa, vamos dizer assim, influenciar tanto, né? Tentar tomar o controle de tudo, tentar abraçar o mundo, né? No sentido de você até naquilo que você não consegue controlar, você quer controlar, não tem como, né? Se vai chover hoje, vai chover, amigão, entendeu? Não vai ter o que você possa, vai fazer o quê? Choveu, e aí? Vai parar a chuva, né? Então são coisas que você não controla, né? Você pode controlar, por exemplo, a rega de uma planta, né? Mas, por exemplo, você não pode controlar a chuva, né? Então, se o clima tá seco, tá um dia ensolarado, você vai lá e dá água para a planta, é uma coisa, né? Você consegue controlar, você poderia muito bem não fazer, colocar mais água ou colocar menos água aí, tá de acordo com aquilo que a planta suportaria, eu gostaria que fosse feito, né? Que cada planta age de uma determinada maneira, né? Se você vai pegar, por exemplo, um cacto ou uma suculenta, ela vai demandar muito menos água do que uma rosa, por exemplo, né? E é claro, né? Também tem ali, se você for se aprofundar mais, né? Tem os nutrientes, né? Que tem o NPK, por exemplo, né? Que é nitrogênio, potássio e... esqueci o outro nome, enfim. E aí tem planta que vai querer as três de uma determinada proporção. Tem umas que vão querer tudo igual, né? Então, 1 para 1, outras vão querer 2 para 3 para 4. Entendeu? Então, assim, só tô dando uns exemplos aqui, tá? Mas eu acho que é fósforo, eu não sei, eu não vou tentar chutar, não, só vou falar besteira. Mas então, cada coisa, né? Aquilo tá no seu controle, você pode ir lá comprar, pode comprar, eu não quero isso daí, eu acho bobeira e vou colocar de maneira igualitária. Aí vai lá e coloca, entendeu? Não tem problema, né? Eu imagino.
Pode ter um pouco de problema, assim, a planta não tá nas condições ideais, né? Mas obviamente ela vai conseguir viver muito mais do que se você não tivesse colocado nada, por exemplo. Aí você pode tomar a decisão que está dentro do seu controle. Você pode tomar a decisão de, por exemplo, pegar, eu vou colocar aqui um pouco, ou não vou colocar nada, eu só vou colocar água. Como é que fala? A terra tem muito nutriente, então dá para ela sobreviver, não sei. Né? Se você colocar muito, acaba matando a planta porque tem muito, né? E, enfim, né? Por causa de osmose, então pode dar uma irregularidade na água também, né? Tem, né? Que vai do meio mais pro meio menos concentrado e tal, não sei o quê. Tem toda essa parada aí. O cara fala assim: não quero colocar nada disso, vou colocar esterco, humus de minhoca, farinha de osso, enfim. E eu já tô divagando pra caramba, não era nem pra gente. Isso daqui não é sobre plantas. Tá bom? Mas é só pra gente dar uma mudada aqui, uma descontraída e tentar de maneira um pouco mais lúdica, talvez seria o nome? De uma maneira um pouco mais. Tentar de uma maneira um pouco mais didática, né? Fazer algumas analogias de outros modos que provavelmente pode ajudar, né? Fazer associação. O ser humano é muito mais eficiente pensando assim, né? Então, trazendo pra vocês isso daqui. Então, vamos lá. O finalzinho que eu escrevi aqui. Harmonia com o jardim da vida. Ao entender que não controlamos tudo ao nosso redor, aprendemos a viver em harmonia com o jardim da vida. Podemos apreciar a beleza das flores que não plantamos, ó que legal isso daqui, hein? E aceitar as mudanças que a natureza traz. Ou seja, a gente consegue apreciar a beleza das coisas, né? Vai ter aí, você vê na natureza, né? O tanto de riqueza, né, de biodiversidade, tanto de fauna e flora, né, e é uma coisa que você não controlou, uma coisa que você não fez, né, e diferente das plantas que você cuida, que cada ação que você toma, dependendo da planta, ela vai sentir mais ou vai sentir menos, né, tem planta que é muito resiliente, né, e tem planta que qualquer coisinha que você faz ali, nossa, já arrebenta com ela, né, ou muda da água para o vinho, né. Então é isso que eu tinha pra fazer, ó. Era isso que eu tinha pra falar hoje, tá bom? Então esse daqui fica, né, um pouco diferentaço aí, tanto de ontem quanto de hoje, ficou um pouquinho diferente, pra não ficar um pouco maçante também, repetitivo. Até eu tava, não vou mentir, até eu tava sentindo um pouquinho, eu falei, cara, preciso mudar um pouquinho a abordagem aqui. Tô fazendo um teste também, né? Não sei se vocês não gostarem, eu falei o conteúdo um pouco mais secão aqui e vai indo assim, né? Mas eu vou dar uma variada aqui porque tem que ser um bagulho diferentão, entendeu? Porque senão vai ficar pum, 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 ficar martelando a mesma coisa toda hora, não sei o que, e não muda e, cara, é muito maçante, tá? Eu tô pegando aqui como é que fala? Só os trechos, né, do Ryan Holiday, né, daquele que ele coloca pra todos os dias do ano, né? Então eu pego, copio, colo aqui e faço a minha própria análise, né? Eu acabo nem lendo o que ele colocou ali, né? Fiz isso no ano passado, 2024, eu falhei alguns dias, né? Eu lia e tirava minhas próprias conclusões, mas agora eu tô tentando tirar as minhas próprias assim, tá? Talvez eu leia de novo para poder puxar alguma ideia, mas enfim, né? Já tô num momento de desabafo muito grande aqui, tô ficando prolixo já. Então é isso por hoje, tá bom? Curte, compartilha, enfim, não sei que plataforma que você tá consumindo esse conteúdo, tá bom? E eu vou ficando por aqui e até amanhã.